Talvez vocês conheçam pelas antigas empresas que esse empreendedor, que é um emblema aqui no Brasil, criou no passado. Se a gente sair e percorrer esse ecossistema aqui, certamente é um nome hiper conhecido. E a gente, às vezes, a primeira expectativa que a gente tem é de trazer alguém aqui para falar de negócios, para falar de fundraising, para falar do sucesso das empreitadas das quais ele vivenciou no passado. E a gente esquece que uma das principais, um dos principais desafios que a gente tem é construir time. Nenhum empreendedor consegue os seus objetivos sem a gente contratar bem os talentos, desenvolvê-los e retê-los, né? E acho que essa é a fórmula que a gente tem de criar uma atratividade não só na liderança, mas de você conseguir com que aquela pessoa que vai entrar, você tem que ter um trabalho de recrutamento super acurado, que conversa com a marca, que conversa com o perfil, e tem uma série de situações que você tem que cuidar depois que essa pessoa entra, para você continuar desenvolvendo e sendo uma empresa atrativa, seja com benefícios, seja com promoções de carreira, seja com objetivos claros para que aquela pessoa possa alcançar e entender como que ela conversa com a marca e com o propósito. E a gente sabe, a gente viu na palestra do Felipe de manhã aqui, essa mudança de geração, o quanto que impactou a nossa forma de pensar, a nossa forma de comprar e, principalmente, o que a gente acredita, o que a gente quer para as nossas vidas, para a nossa carreira, né? Muitos de vocês que estão aqui, trabalhando como empreendedores em alguma empresa, talvez a gente escuta a palavra do propósito cada vez mais. Será que isso está alinhado com o que eu penso? Será que a cultura dessa empresa conversa com os meus valores? Será que as ações, a forma como os colaboradores são tratados, a forma como os benefícios são oferecidos, tem a ver com o jeito que eu pretendo me desenvolver e trabalhar? E todos esses questionamentos, eles trazem para a gente o propósito. E o propósito, ele está conectado em... Só um pouquinho aqui, pessoal, que... Essa capinha aqui, ela deu uma escorregada aqui, eu me perdi, mas me desculpa. Então, a gente está acostumado a falar de cultura organizacional como algo que parece não ter um impacto em como a gente acaba atraindo os talentos, né? Então, tem uma incoerência instalada entre o que a gente quer e como a gente pode obter aquele feedback da companhia e da empresa da qual a gente deseja trabalhar. E essa incoerência, ela se conecta com a cultura, na gestão de talentos e nas ferramentas que são usadas para que a gente seja atrativo e consiga reter os talentos. E aí, eu vou contar duas histórias aqui para vocês. Alguém aqui lembra da Moip? Levanta a mão. A Moip foi uma das fintechs, um subadquirente que na época resolveu uma dor quando eu era varejista lá no Ecadeiras, que nenhuma empresa conseguia resolver. E aí eu me aproximei desse cara e que eu fui conhecendo a essência dele e que veio lá de trás de um comerciante, de uma pessoa que é de uma humildade, de uma simplicidade na comunicação, que é de cativar e de chacoalhar o chão aqui desse palco e em a gente se inspirar com ele. E depois que a Moip foi vendida para a Wirecard, se eu não me engano foi em 2016 ou 2017, 16. E agora, depois de todo o escândalo que aconteceu com a Wirecard, ela foi uma marca da Wirecard para PagSeguro, ele não deixou de se desenvolver no ambiente das fintechs, né? E para quem não conhece, a Cora é o novo investimento de tempo, é o novo filhotinho do Igor, que é um empreendedor desde os 16 anos,
e que já passou por vários negócios, como eu contei aqui para vocês antes dele chegar nesse sucesso e agora criar um dos maiores bancos digitais para as pequenas e médias empresas. Então, eu queria convidar esse cara que a gente admira para falar mais do que uma trajetória de sucesso, de fundraising, de discutir um pouco das questões de valuation, mas para falar dos times de alto impacto e das pessoas, que ele é um exemplo, não só para mim, como para muita gente, uma grande referência do mercado. Seja muito bem-vindo ao palco, uma salva de palmas para o Igor Senra. Oi, pessoal, tudo bem? O cara vai aumentando a expectativa aí, né? Vamos ver se eu entrego aqui, vamos lá. Mas obrigado demais, meu querido. Então, falar um pouquinho para vocês. Estou com a incumbência aqui de falar um pouco de cultura e queria... Opa! Aí. Que no final das contas, na nossa visão, a cultura é a fundação para um grande impacto. E o que acontece? Como o Ângelo falou, eu ajudei a fundar o Moip, a gente teve uma rodada toda lá, e aí foi aquele negócio, cresci e vendi essa empresa, e comecei a procurar o que a gente ia fazer logo depois. Mas o que acontece é o seguinte, ao longo da nossa vida lá na outra empresa, a gente não tinha a pretensão de mudar o mundo, deixar um impacto, fazer um legado, essa história que ele falou do propósito, né? Não era um assunto que estava na nossa pauta, não era uma coisa que estava na nossa cabeça, mas foi lá que a gente foi encontrado pelo propósito. Foi trabalhando com donos e donas de pequenos negócios que a gente falou assim, gente, isso aqui é muito legal. A energia que essa turma coloca no negócio para fazer acontecer é muito contagiante, é um negócio incrível e a gente se deixou levar e a gente se apaixonou por isso. Tanto é que, ao contrário do Moip, a gente começou a Cora pelo propósito. A gente tinha certeza que a gente ia começar por isso. A gente já sabia para qual público a gente queria e a gente já sabia qual era o impacto que a gente queria deixar. E a gente sabia que, para fazer o impacto que a gente queria, essa empresa teria que ser grande. Então, a gente ainda está muito no começo, mas eu vou tentar contar um pouquinho para vocês aqui o que a gente fez até agora. E o grande negócio é o seguinte, a gente se inspirou em grandes marcas que têm a cultura meio que na veia, né? A gente conhece a Patagônia, a gente conhece Zappos, Amazon, Netflix e várias outras. Mas o grande negócio é que a gente falava assim, por que eu gosto tanto da Patagônia? Por que eu gosto tanto das Zappos? Por que você gosta dessa empresa? É porque ela tem uma coisa por trás. Ela tinha essa cultura forte que, às vezes, você compra junto com a marca. Você não está comprando aquela marca, você está comprando o que vem depois, né? E aí, o que é interessante explicar? A Cora é um banco digital. Quando a gente começou a falar desse assunto, a gente não sabia que a gente ia conseguir chegar em 1 milhão de clientes, igual a gente já tem agora. A gente não sabia que a gente ia ter 400 pessoas na data de hoje trabalhando conosco. Mas a gente sabia que, para deixar o impacto que a gente precisava de ser grande. Então, a gente precisava de ter uma fundação bem feita. E a gente entendia que a fundação era a cultura. Tanto é que, nas primeiras semanas de Cora, é engraçado que nós três aqui, tanto eu, quanto o Léo e o Gus, a gente se encontrava e a gente escrevia e falava sobre cultura. A gente falava sobre qual tipo de pessoa a gente queria ter conosco. Esse era o tipo de discussão que a gente tinha. Esse era o tipo de conversa que a gente tinha rigorosamente todos os dias. E não foi um negócio que a gente sentou uma vez e resolveu. A gente teve diversas conversas. E é interessante que é o seguinte, o Gus ele está mais à direita aqui, e a gente trouxe ele na época do Moip para nos ajudar a consertar o Moip. Porque no Moip a gente não se preocupou com isso. A gente foi crescendo a empresa.
Aí, de repente, a empresa tinha 300 pessoas e a gente falou assim, gente, não tem ninguém de people, não tem ninguém aqui cuidando de RH. E aí a gente viu que a gente precisava de consertar um tanto de coisa. E que aquelas coisas que a gente precisava consertar, a gente não ia ser capaz. Aí a gente trouxe uma pessoa com experiência, com um pouco mais de bagagem, para nos ajudar a ver o que a gente não estava vendo e consertar aquele negócio. Então ele já sabia que o que a gente poderia fazer e quais eram os problemas que a gente poderia construir junto, né? E aí a gente começou a tentar antecipar todos os pontos e a gente começou a escrever uma espécie de manual de cultura. Para vocês terem uma ideia, a gente, nessa época, a gente escreveu o que a gente queria, não só como valores, mas a gente escreveu também o que a gente queria que a gente... como que seria o processo seletivo da Cora. Quais eram as perguntas que a gente ia fazer para testar cada um dos valores que para a gente importava. Foi logo nesse inicinho. E aí a gente começou a colocar esse negócio, que é o que a gente chama aqui de frame de cultura, que são as primeiras marcações do que é importante para a gente. E isso é muito importante bem no início. Quanto antes a gente tiver essa certeza, melhor é. Porque o que acontece é o seguinte, imagina, a gente lá naquela época, era só a gente que estava fundando o negócio. Mas depois de algum tempo, a gente começou a chamar mais e mais e mais pessoas. Igual eu falei, hoje a gente tem 400 pessoas. Nesse processo, o recrutamento ele é só a porta de entrada, mas você tem que saber o que você está recrutando. Se você não tem esse manual, o que importa, o que não importa, você vai contratar qualquer pessoa. E às vezes você fala assim, eu gostei dessa pessoa, ela é simpática. Aí o outro vai falar o seguinte, olha, eu gostei porque ele falou um negócio que para mim é importante. Só que você não colocou aquilo em escala. O que é mais importante para você? E você não foi de forma intencional, vocês vão ver que eu vou falar bastante a palavra intencional aqui, investigar o que realmente interessa e o que você realmente está procurando naquelas pessoas. E eu acho que as coisas, se você resolve ter uma cultura forte, você tem que pensar com todo esse... Não é só um punhado de nome bonito, né? Não é um negócio que você escreve na parede e fala assim, acabou, está escrito. Resolvi o negócio da cultura da empresa, pus aqui na parede. Não. O grande negócio é que você tem que, depois de pensar muito, depois de recrutar todas as pessoas baseadas naquilo, você precisa viver aquele negócio. E você tem que procurar o tempo todo evidências que você está andando dentro do que você se propôs a fazer. E aí a gente entende que tem alguns aspectos que ajudam a você validar ao longo do tempo se você está indo no lugar certo ou se está indo no lugar errado. Então, por exemplo, a primeira coisa, como que as decisões são tomadas? Aí aqui eu estou colocando um prisma desse negócio. É centralizado? É descentralizado dentro da organização? Como que você espera que a cultura do seu negócio seja? E aí você tem que olhar e ver se o que você está falando, o que você gostaria que fosse, é o que está de fato acontecendo. Porque você tem que zelar por isso, não adianta só falar. Você tem que entender que isso tudo está acontecendo. A outra coisa é, por exemplo, como que o trabalho é priorizado? Na hora de fazer a priorização das coisas mais importantes, é um negócio que vem top-down, é um negócio que as pessoas resolvem, é um negócio que as pessoas resolvem com a ajuda da liderança. Como que você vai fazer esse processo? Você tem que, de forma, de novo, intencional, entender como que vai funcionar a sua forma de reagir a esse tipo de assunto. E aí, tem um terceiro aspecto, que esse aqui eu acho que é talvez mais importante ainda. Porque aqui é onde a maior parte das empresas criam para elas mesmas problemas. Que quando você coloca um programa de avaliação de desempenho, você pode gerar uma série de... Aquela empresa, você fala assim, olha, eu quero uma cultura que seja absolutamente colaborativa. Só que você constrói um processo em que uma pessoa daquela área vai ser promovida. E aí o que vai acontecer? Todo mundo fala assim, espera aí, nós estamos trabalhando junto aqui. Só tem uma pessoa? Vai ser eu. Eu vou trabalhar para que eu
consigo e você não. Aí você fala que você quer uma cultura colaborativa, mas você vai construir uma coisa que seja ao contrário disso. Então, a gente também, esse foi um outro ponto que para a gente era super importante. E a gente ainda fez de um jeito diferente, que muitas das vezes a gente tem um negócio que todo mundo já deve ter tido um chefe bom, e muitas das vezes também já teve um chefe ruim. E a gente sabe como um chefe ruim atrapalha a vida e a carreira das pessoas, né? Então, a gente queria construir um modelo que, apesar do chefe, a gente conseguisse ter um caminho claro para as pessoas evoluírem. Então, a gente parte do protagonismo das pessoas. As pessoas, elas se propõem, elas falam assim, eu acho que eu estou pronto, para ir para um novo desafio. Eu posso sair dessa posição que eu estou para essa. E ela faz isso independente do chefe dela. Porque às vezes o chefe era aquele cara que estava segurando o processo. Então você pode fazer isso de um jeito que tem que achar um caminho para resolver isso. Uma outra coisa é com relação à comunicação interna. Então, isso aqui é uma das poucas coisas que eu aprendi, só para vocês terem uma ideia. O Ângelo falou que o meu primeiro negócio eu abri quando eu tinha 16 anos. Eu estou com 45. Ano que vem eu vou ter 30 anos de CNPJ aberto. Então, e a única coisa que eu aprendi desse período inteiro, se eu pudesse falar uma coisa, é o seguinte, que por mais que você fale, nunca está bom o suficiente. Comunicação é um negócio que nunca é demais. Você sempre vai ter que falar, sempre tem que repetir e tal. Mas mais do que isso, a gente tem que entender algumas outras coisas, algumas outras nuances que estão junto desse pacote de comunicação. Uma delas é o tom de voz. Como que a gente, enquanto empresa, se posiciona? A gente procura um diálogo aberto, a gente está ok de ser questionado, ou a gente vai ter... Como que a gente vai reagir a isso? É aquele negócio que vou chegar aqui e vou contar para vocês como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, beleza? Falou. Ou a gente vai falar assim, pessoal, nós temos um problema. O problema é assim, ele começou desse jeito. A gente tem uma proposta para solucionar esse negócio. É esse aqui, isso aqui, isso aqui. Como que vocês acham? Alguém tem alguma ideia melhor? Podemos usar isso aqui? Como que a gente faz? Né? Então, isso aí está dentro de como que você quer se mostrar enquanto cultura também. E eu acho que tem uma coisa que o Gus, a cada 15 dias, ele recebe as pessoas que estão entrando na empresa. Na verdade, é um processo de onboarding bem complexo, que faz parte do nosso processo de cultura, que é a pessoa não conhece a Cora, só conhece a Cora pelo lado de fora, aí entrou na Cora. Aí tem uma das cerimônias de entrada nesse negócio, é o nosso processo de onboarding, que dura 2 semanas, conhecendo a empresa inteira, antes da pessoa pegar no trabalho. Falar assim, não começou a trabalhar, você tem 2 semanas para entender o que é a Cora. E durante esse processo, eu participo, durante esse processo eu tenho 2 conversas com as pessoas, o Gus, o Léo, todo mundo participa dentro desse processo. E uma das coisas que o Gus sempre fala, que é isso, que a cultura forte, ela permite que as pessoas saibam o que tem que fazer, a coisa certa a fazer, sem ninguém falar. A cultura está falando isso. E a gente gosta muito de fazer isso, a gente acha que isso aí é muito importante. Então, uma das coisas que a gente recomenda muito a fazer é seguir esse negócio, que é ser coerente com tudo que você prega. Então, é aquele tal do walk the talk, você tem que falar e tem que fazer o tempo todo o que você está falando. E uma das coisas que a gente também viu de resultado, além disso tudo, a gente desenvolveu um guia para ajudar as pessoas, não só falar, esse guia que a gente chama de princípios operacionais, ele vai além do só quais são os valores que a gente gosta aqui. Ele fala muito do como a gente faz as coisas. Então, a gente acha que isso é uma parte importante do nosso framework de cultura, e a gente tem dentro desse negócio também, sempre esse negócio, todo processo que a gente vai fazer,
interno, a gente fala assim, tá bom, como que a gente tem a intencionalidade de cuidar da nossa cultura nesse negócio? Tudo que precisa de ser validado de forma transversal, você tem as áreas, né, e tudo que cruza esse negócio, a gente tem que ter muita certeza que aquilo está muito amarrado com a cultura. A gente tem que buscar esse negócio de ter, de preferência, um time, né, mais do que uma pessoa, que seja muito conectado com essa missão de garantir a cultura e a consistência da cultura ao longo desse negócio inteiro. Dentro até tem algumas pessoas da Cora aqui, e eu tenho certeza que eu falei para as duas, inclusive, que durante o processo de onboarding de vocês, eu não falei no final, eu falei, vocês gostaram do que vocês viram até aqui? Se ferraram, porque agora vocês vão ter que zelar por isso também, né? Então, tem um negócio de ter tentar conseguir construir essas alianças e esses compromissos com todo mundo, para que todo mundo participe desse processo, né? Então, mais do que ter um time, tem que ter um time olhando, mas você tem que tentar abranger outras pessoas. E aqui é aquele negócio, aqui a gente está falando de ser exaustivo, você nunca vai ser. Você tem que tentar sempre olhar para tudo que impacta a vida das pessoas, remuneração, benefício, aprendizagem, diversidade, inclusão, enfim, e de forma muito intencional mostrar o que você quer dar de recado para todo mundo a partir disso. Esse negócio de falar sobre cultura é outra coisa que nunca é demais. Você tem sempre que entender que a cultura está lá, independente do esforço que você fizer, né? Você sempre tem que partir do ambiente que você quer criar e voltar e falar o seguinte, como que a gente faz de forma intencional para que a gente consiga ter um ambiente com aquelas características que a gente quer. Você tem que ter sempre essa abertura de tratar desse tema, de abrir, de expor, de conversar de forma também muito aberta, o que precisa mudar, porque é importante falar que a cultura é uma coisa que muda. A cultura que a gente tinha quando a gente falou, vamos começar agora e de agora, ela foi mudando ao longo do tempo. Cada pessoa que entra na empresa, ela tem o potencial de mudar bastante a cultura. No início, muito mais importante ainda, muito mais impactante, porque uma pessoa em 5 tem um papel, uma pessoa em 400 tem outro papel. Então, você tem que ser muito atento a esse negócio. Essas primeiras contratações são muito importantes, inclusive. Mas é muito legal você tentar deixar isso alastrado pela empresa, ter esse compromisso com as pessoas, ter todo mundo olhando para o mesmo assunto. Já é difícil, tá, gente? Não estou falando que é fácil, não. Mas eu acho que é importante de fazer. E aí tem uma coisa que a gente fala muito, que é a história dos princípios operacionais, que cultura é o trabalho, é como você faz as coisas. É através do trabalho que você entrega a cultura. A cultura não é uma coisa e a forma que você faz é outra, é a mesma coisa. Então, como que você trabalha na empresa? Como que a gente resolve problema? Toda empresa vai ter problema entre uma pessoa e outra, uma área e outra. Como que você resolve essas coisas? Isso vai falar quem é você. A outra coisa, como que você lida com o seu apetite de risco? Você vai louco ou você é mais conservador? Até onde que é isso? Isso tudo vai falar quem é você. O nosso princípio operacional, ele tem perguntas que, quando você vai tomar uma decisão, você pode se fazer para você entender como que você pondera uma coisa ou outra. E a gente ainda fala assim, olha, a gente sugere que você não faça desse jeito, é esse que é o caminho que a gente faz. É assim que a gente faz negócio aqui, enfim. Facilita um pouco. E aí tem um negócio que nós deixamos de propósito para o final, que é o seguinte, hoje a Cora é 100% remota. Então, uma das coisas que todo mundo fala é como que você constrói uma cultura forte num ambiente remoto. Quem nunca ouviu falar isso? Todo mundo escuta isso o tempo todo. A gente até então tem conseguido, mas a verdade é que os problemas se acentuam, as relações de confiança são mais difíceis de construir, e aí a gente tem que entender que existe algumas outras oportunidades. A história da comunicação, a gente acabou construindo um negócio que
Se eu mando uma mensagem para alguém, eu não espero receber aquela mensagem na mesma hora. A gente é super ok com a história do assíncrono, né? Então, eu mando uma coisa num determinado horário, recebo a resposta depois, está tudo certo. E a gente tem que entender que, para fazer a cultura remota dar certo, os valores eles não vão perder a validade. Pelo contrário. Mais importante do que nunca você ter uma estrutura e saber que todo mundo passou pelos mesmos crivos. Você tem que entender, dentro da sua cultura, dentro desse negócio, aonde que você precisa de mais ajuda, aonde que você tem que olhar, aonde que é o foco que você precisa ter. E aí tem uma coisa que é importante, você tem que demonstrar, você tem que entender que, no nosso caso, principalmente, a gente tem diversas gerações dentro da empresa e a gente tem que mostrar para todo mundo a importância de responsabilidade, a gente tem que tentar mostrar para as pessoas qual que é o papel dela nessa construção e por aí vai, né? Então, assim, tem que fazer isso também de forma intencional. E a coisa que eu acho mais legal é que, se você está querendo construir uma cultura que você se sinta confortável, você tem que ser muito próximo de você. Em alguns momentos, quando a gente estava discutindo a nossa cultura, tinha coisa que eu falava assim, isso é muito legal, mas eu não dou conta de fazer, é duro para mim. Então, também não dá para ser. A gente tem que conseguir alguma coisa que a gente consiga fazer sem medo. Porque eu acho que ser você é meio que a chave desse negócio, né? Por várias vezes a gente fala, gente, espera aí, olha, nós temos que lidar com uma situação aqui que eu não sei como lidar. Eu já falei isso algumas vezes, o pessoal aqui sabe. Não sei, não cheguei nessa página ainda, nós vamos ter que descobrir junto. Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, vamos ter que fazer. A gente tem que entender que isso é a forma... tudo vai ser refletido através das suas ações, né? Então, a sua insegurança ou as suas dúvidas, traz para as pessoas e trata isso de uma forma aberta também. A gente faz isso. Seja você. E sempre pense nesse negócio. Se você é um empreendedor, se você é empreendedora, você tem que colocar a sua cara. O negócio tem que ser muito parecido com o que você é. Não adianta você chegar e falar o seguinte, esse negócio é assim, funciona desse jeito, mas eu não consigo, aquilo ali é outro negócio. Eu sou completamente dissociado. Não, tem que ter um pouco do quem é você, né? E é isso, pessoal.